E ainda, o verão está aí, com ele a necessidade de redobrar os cuidados para evitar o mosquito Aedes aegypti. Daniele, o mosquito Aedes aegypti também gosta do verão, não é só a gente não, né? Adora, Clarissa. E se a gente juntar esse calorão com chuvas esporádicas, aí é a receita perfeita para ele, tá? A gente vai trazer orientações de como evitar a propagação, o acúmulo de recipientes que possam servir de criadouro para o mosquito, principalmente numa época como esta. O Bom Dia Pernambuco volta logo depois do intervalo. Vamos falar de saúde? Calor, umidade, água empoçada nos quintais podem atrair o mosquito que transmite dengue, chikungunya, o vírus da Zika. A gente conversa sobre esse assunto com Daniele Fonseca. Daniele, nunca é demais reforçar os cuidados, porque apesar da gente falar sempre, a doença segue, o mosquito segue pegando as pessoas, né? Segue sim, Clarissa. Eu falo ao vivo aqui do bairro de Casa Amarela, no Recife, e é um dos bairros da cidade com maior incidência de casos de pessoas que tiveram dengue, chikungunya, zika. Eu estou aqui na casa de Dona Sueli. Dona Sueli, inclusive, deu uma chegadinha para aqui, Dona Sueli. Ela, inclusive, já teve, né, mora aqui com o marido. O que é que a senhora e seu marido passaram de experiências, assim, negativas com essas arboviroses? Bom dia. Não foi muito bom não, viu? Porque você fica nessa expectativa. Quem chega, quem entra aqui, meus enteados ficaram um monte de tempo sem entrar, só do portão falando, porque por conta da idade. Tanto ele como eu é tudo de idade avançada. É, porque aí tem que ter cuidado também, tanto com coronavírus como com dengue, né? A senhora já teve? Eu tive dengue e chikungunya. Até hoje ainda tenho sequelas, né? Que fica. E quais os cuidados que a senhora tem aqui na sua casa para evitar o mosquito transmissor dessas doenças? Eu faço as plantas na terra, né? Eu tô vendo aí. Na terra não tem prato. A água que corre. Depois eu lavo isso aqui. E tem um reservatório também. Que é porque tá faltando água aqui. Então eu tô juntando água para poder fazer os serviços em casa. Uhum. Né? Aí é um outro tormento, né? Ter que juntar a água e aí, por conta disso, tem que ter muito cuidado. Vamos chamar... Certo, Dona Sueli, muito obrigada. Eu vou chamar aqui para essa conversa Jurandir Almeida, da Vigilância Sanitária da Prefeitura do Recife. Um caso desse, como Dona Sueli, que não é difícil a gente encontrar, né? Principalmente aqui no bairro, que sempre tem falta de água, tem aquele calendário que às vezes não é cumprido. Quais os cuidados para quem precisa armazenar água em casa? Jurandir, bom dia. Bom dia. O mosquito ele precisa de água limpa e parada. É observar esses ambientes, né? Tiver um ambiente pequeno, mas que tem diversos fatores que podem estar propiciando a reprodução do mosquito. Nós temos uma calha, né? Que se ela não verificar a manutenção dela com relação a entupimento, vai virar risco. Né? Alguns recipientes, pronto, virar o balde, ela virou o balde, mas esse balde tem umas reentrâncias que podem de repente estar acumulando água. Esse balde amarelo. Aquele amarelo ali. Uhum. Temos um balde aqui que ela coloca para possível vazamento da caixa. O balde está só úmido e a gente consegue perceber ovos do mosquito já impregnados na parede do vaso. Esses pontinhos pretos... Isso, são ovos do Aedes aegypti. Esses pontinhos pretos aí são ovos. São ovos. Olha só, gente, a simples umidade, uma simples umidade é suficiente para isso. Atraiu a ovoposição. Se chover ou ela colocar água aqui, esse ovo vai estar eclodindo e vai estar transformando em mosquito. Uhum. A gente sempre vê, as pessoas às vezes têm cuidado maior com o tonel, né, o recipiente grande para juntar água para os serviços domésticos. Mas alguns outros, assim, espalhados pela casa, tipo aquele ali, não sei se Anderson Moraes consegue mostrar embaixo aí da pia do lavatório. Uma situação dessas é propício, Jurandir? Ela coloca para o possível vazamento. Essa água provavelmente ela não tem utilidade, então vai ficar aí
e vira ambiente para reprodução. A gente vem falando desde o início do Bom Dia que essa época de calorão, na prática para a gente aqui já é verão, né? Teoricamente ainda não chegou, mas já é verão. Calor associado com chuvas esporádicas. Por que isso atrai tanto o mosquito? São fatores que aceleram a reprodução do mosquito. Um ambiente favorável ao ciclo biológico dele. Você associa 80% dos focos estão nas residências, em água destinada ao consumo. Aí se somam a esses os demais, aquele que a chuva vai abastecer, né? O gargalo que está no muro para segurança, o lixo. Então vira um momento interessante para a reprodução do mosquito. Dona Sueli falou no início dos cuidados que ela está tendo também em relação ao novo coronavírus. Ela e o marido, idosos. Como é que está sendo a visitação de vocês, os agentes de saúde, nas casas, numa época como essa? E eu queria saber também, esse período, esse serviço continuou sendo feito sem pausas, sem interrupções? Exato. O coronavírus absorve um pouco da atenção e da preocupação de todos, mas as outras formas de adoecimento continuam acontecendo na cidade, né? Dengue, zika, chikungunya continua tendo. Então, o profissional também teve que se adequar, né? O uso de EPI, o distanciamento, a máscara, o uso de álcool em gel, para as suas visitações. Da mesma forma, as pessoas também têm que se preparar para essa visitação, né? Então, a recomendação hoje é apenas o entorno da casa, né? O peridomicílio, e o intra só se for extremamente necessário. Jurandir Almeida, da Vigilância Ambiental, agradeço sua participação aqui no Bom Dia Pernambuco. Dona Sueli também, obrigada por abrir as portas da sua casa. O colega Adriano está aqui participando também. Clarice, eu me envergando aqui para não bater no fio. A gente volta contigo aí no estúdio. Tem toda a preocupação, né, também para não fazer aglomeração. Daniela, só faz uma pergunta aí para o Jurandir. Eu sei que aí ele vai resolver a questão desse balde aí onde estão os ovos. Mas quem encontrar esses ovos do mosquito Aedes aegypti em casa, faz o quê? Como é que mata isso? A forma correta? Clarissa quer saber o seguinte: uma outra casa, uma outra família que tiver uma situação dessa, um balde que com apenas a umidade juntou ali os ovos do mosquito. O que deve fazer? Como é que deve ser a limpeza disso aí, Jurandir? Deve adotar como padrão, independente de verificar ovos ou não, a escovação, né? Inclusive os baldes que tenham tampa, na sua higienização, ela deve escovar as bordas, porque é lá onde estão os ovos. Então, naquele procedimento temporário de tirou a tampa para lavar o prato, alguma coisa, é o tempo que o mosquito entra, põe seus ovos e ela vai tapar. Aquele ovo vai ter o ciclo ativado. Na próxima vez que ela abrir, pode ser que já tenha um mosquito e ela pode nem perceber isso. Obrigada mais uma vez, Jurandir. Então é isso, Clarissa, não basta só tirar a água, né? Tem que limpar ali aquele recipiente. E escovar Clarissa. também, isso serve também para os pratos, né, de água que a gente coloca para o cachorro, para o gato. Então é importante essas dicas, porque aqui a gente mora numa região onde as pessoas têm muito problema com abastecimento de água, né? Então, sem o abastecimento correto da água, as pessoas vão precisar guardar água em balde, numa caixa d'água, e é preciso ter muita atenção. 5 minutinhos faz a revisão do seu jardim, do seu quintal, que você protege todo mundo, sua família e os vizinhos também.